Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da TecBiz. Eu sou Iris Rocha e sou responsável pela área de sucesso do cliente da TecBiz. O CS tem o compromisso de proporcionar a melhor experiência para você na TecBiz. E isso ocorre certificando que nossos clientes estejam utilizando os produtos adquiridos no seu máximo potencial e também o nosso serviço de suporte técnico. Além, é claro, do excelente atendimento por todos na nossa equipe. E hoje, neste webinar, não será diferente. Queremos que tenham uma ótima experiência. O webinar de hoje terá até 1 hora de duração, sendo 15 minutos para perguntas. Durante toda a apresentação, vocês poderão registrar suas dúvidas na aba de perguntas aqui da plataforma. A gravação deste webinar será enviada por e-mail nos próximos dias a todos os inscritos. E ao final do webinar, você visualizará uma pesquisa com algumas perguntinhas. Mas antes de fato iniciarmos o nosso webinar, falaremos um pouco sobre a TecBiz para quem está aqui pela primeira vez. Temos mais de 25 anos de atividade no Brasil e a TecBiz é a maior integradora de forense digital da América Latina. Oferecemos soluções de investigação digital aplicada em larga escala, com qualidade e velocidade. Nos preocupamos em oferecer ferramentas dos melhores fabricantes do mundo em tecnologia de investigação, de antifraude e de auditoria, que entreguem os melhores resultados dentro do menor prazo. Nossa equipe que vem aqui semanalmente apresentar os webinars são certificados por todos os nossos fabricantes e estão rotineiramente procurando por novas certificações, a fim de trazer para vocês toda a bagagem de conhecimento e experiência. Esses são os nossos principais pontos de contato, da esquerda para a direita. Giovanni Tibal, o nosso diretor-presidente, a Luciana Galão, a nossa diretora de marketing, o Márcio Gomes, diretor de estratégia, Rafael Velasquez, o nosso diretor comercial, Jaime Rodrigues, o nosso diretor técnico. A TecBiz atua em todo o território nacional, tanto no setor público quanto no privado. Possuímos 5 escritórios físicos nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Aqui temos os telefones de cada um deles. Sintam-se à vontade para nos ligar, marcar reunião e conversar sobre as suas necessidades. Estamos completamente à disposição. Mais uma vez, obrigada por disponibilizarem uma parte da tarde para aprenderem um pouco mais sobre um tema tão interessante. E hoje, o tema será Desvendando recursos avançados no Cellebrite Physical Analyze. E para este tema, nós vamos contar com a participação ilustre do nosso consultor, Patrick Oliveira, que conduzirá a esta apresentação. Patrick, está contigo. Obrigado, Iris. Pessoal, boa tarde. Bom, pessoal, hoje eu venho trazer para vocês um contexto relevante, tá? Basicamente, nós vamos falar de aplicações não suportadas pelo Physical Analyze, ou seja, o físico não consegue decodificar bancos de dados de softwares que ele ainda não entende, né? Ou seja, não parseia essa informação para você. E quando isso acontecer, né, como tratar esse tipo de informação, tá? Então, nós vamos, eu vou contextualizá-los primeiro falando um pouco do SQLite, tá? Com foco em aplicações não suportadas.
Depois eu vou mostrar para vocês um app, né, um recurso do Physical Analyzer para a gente tratar esse tipo de informação. E, por último, nós vamos falar também sobre como trabalhar com informações de geoposicionamento, tá? Utilizando o Google Earth para nos auxiliar nessa tarefa. Então, falando de SQLite, né, rapidamente e também de forma resumida mesmo, o que seria o SQLite? Né? SQLite, basicamente, é o banco de dados quase que padrão para todas as aplicações de dispositivos móveis, tá? Aplicativos dos mais diversos, tá? Dos mais diversos tipos, para diversas áreas, geralmente guardam os seus dados quando há a necessidade de guardar esse dado localmente, né? Ele guarda esse dado em bancos de dados SQLite, tá? O que acontece é que devido a grande gama, a grande quantidade, né, massiva de aplicativos, um grande desafio, tá, para todas as empresas que desenvolvem produtos forense é suportar todos esses aplicativos, tá? Então, geralmente os aplicativos mais famosos, tá, ou os que geralmente mais usados já são suportados, mas existem alguns aplicativos que ainda não são suportados e eles guardam esses dados nessa estrutura que parece um pouco confusa, mas hoje eu vou trazer para vocês uma forma de contornar e diminuir também o tempo de análise em cima de bancos de dados SQLite, tá? O recurso hoje que eu vou trazer para vocês é o AppDynner, né? Que basicamente é um add-on do Physical Analyzer. E qual que é a ideia dele? Basicamente, a ideia dele é ler a estrutura do banco de dados, seja ela de qualquer aplicação, tá? E aí ele vai tentar entender automaticamente do que se trata aquele banco, tá? Basicamente, ele vai tentar, com base na inteligência da Cellebrite, em decodificar outros produtos, né? outros aplicativos semelhantes e identificar características que identifiquem que aquele banco de dados pode ser, por exemplo, um chat, pode conter listas de contatos, tá? Contas de usuário, locais e até tokens de acesso à nuvem, tá? Bom, como que ele faz isso, tá? A Cellebrite hoje decodifica uma quantidade enorme de aplicativos, tá? Então, são milhares deles, tá? Dos mais diferentes tipos. A Cellebrite, basicamente, ela aplica essa inteligência de forma agora genérica em cima do AppDynner para que qualquer aplicativo, né? Para que qualquer aplicativo que contenha chat, contas de usuários, tokens de acesso à nuvem, locais, a ideia é que esse software minimize a análise para você e apresente os dados de forma estruturada. E, por fim, quando nós formos trabalhar com geoposicionamento, eu vou usar o Google Earth em paralelo com o Physical Analyzer para mostrar para vocês mais detalhes de uma análise de geoposicionamento. Eu vou trazer para vocês agora a visão de vocês o Physical Analyzer. Já estou com uma extração aberta. Bom, ao se deparar com uma extração, o Physical Analyzer já mostra para você todos os dados que ele consegue identificar por padrão na extração e categoriza esses dados
para você, para facilitar a análise. Então, se eu estou falando, por exemplo, de mensagens, ele pega todo o conteúdo de aplicativos de mensagens e categoriza aqui dentro dessa seção, por exemplo, tá? Aqui eu tenho uma subseção com outros aplicativos. Então, como vocês podem visualizar, aqui eu tenho, por exemplo, o WhatsApp, o WhatsApp Dual App, né, que é aquele software que permite que eu utilize 2 WhatsApps no mesmo aparelho. E eu tenho outros aplicativos aqui também de chat. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, né? Reparem que aqui eu não vejo, por exemplo, categorizado o Microsoft Teams, por exemplo, tá? Eu não, mas esse aplicativo está instalado, estava instalado nesse celular quando eu fiz essa extração, tá? Eu não consigo visualizar aqui também o banco de dados, por exemplo, né, já categorizado aqui, né, o chat do AliExpress, que também é um outro software que não é suportado pelo Physical Analyzer, tá? E aí, onde estão esses bancos de dados, né? Eu vou fechar essa aba aqui, tá? E voltar para o resumo de extração. Mais abaixo, eu tenho databases, né? Bancos de dados. Então, aqui, eu tenho 700 bancos de dados, tá? Mas esses bancos de dados não foram, em sua totalidade, categorizados, indexados, passeados aqui em cima, tá? Por exemplo, quando eu abro bancos de dados e digito Teams, por exemplo, tá? Vejam a quantidade de bancos de dados que eu tenho ligado ao Teams, tá? São alguns bancos de dados. Uma outra coisa relevante é que, se você tem alguma dúvida de que o Physical Analyzer pode ou não decodificar alguma aplicação, basta você vir aqui, tá? Em Help, Support Apps, tá? Ou aplicativos suportados, se seu software estiver em português, clique em Android ou em iOS, por exemplo, tá? Ele vai abrir uma planilha para você e então, com base nessa planilha, você pode fazer uma pesquisa para identificar se aquele software é suportado ou não. Então, por exemplo, o Teams, ele não é suportado, tá? Mas eu sei que o Skype, por exemplo, ele é suportado, tá? Assim como outros aplicativos, né? Snapchat e tal. E, respectivamente, as suas versões. Então, vamos lá. Se eu tenho Microsoft Teams instalado no meu computador e eu preciso analisar essa informação, tá? Eu recomendo que vocês estudem um pouco sobre a aplicação, sobre os bancos de dados dela, tá? Nesse caso, eu já sei que o banco de dados onde eu tenho o chat do Teams é esse banco de dados aqui, chamado skype-teams.db. Quando eu clico em Skype, né, nessa linha aqui, ele abre todo o banco de dados para que eu analise, tá? Cada linha dessa que vocês estão visualizando é uma tabela, tá? E se eu quiser abrir esse banco de dados, eu clico aqui em OpenDB Viewer, tá? O que vai acontecer? O Physical Analyzer vai mostrar o mesmo banco de dados, mas numa visualização mais agradável, né? Maior. E vejam aonde estão as mensagens. Por exemplo, nesse campo, nessa tabela Message, eu tenho 1.048 registros. Tá? E aí, para que eu consiga analisar esse banco de conversas, eu vou precisar entender o que está aqui dentro, tá? Quais são essas colunas, eu vou ter que entender quais colunas dessa tabela se relacionam com outras colunas da tabela, para que eu entenda e estruture quem está conversando com quem.
tá? Então, por exemplo, eu tenho essa entrada aqui, né, de que o Robert está de férias, né? Patrick fazendo uma pergunta. É possível, Patrick, analisar chats de aplicativos não suportados apenas utilizando bancos de dados? Sim, é possível, mas você terá de despender tempo, tá? E ter também um conhecimento avançado de bancos de dados, para que você consiga estruturar todas essas tabelas, tá? Todas elas conversam e interagem uma com as outras para que o dado seja, de fato, apresentado na linguagem humana, tá? Vamos dizer assim, menos técnica, tá? E aí, como que eu faço, então, para minimizar esse trabalho de análise? Eu vou apresentar, então, para vocês um software que se chama AppGenie, tá? Vou dar um Next. Bom, aqui, nessa janela, eu tenho várias categorias de aplicações, tá? E eu tenho softwares aqui dentro que já são decodificados automaticamente pela Cellebrite e existem softwares que não. Por exemplo, em Chat Application, todos os softwares que tem essa bandeirinha aqui, ó, essa logozinha da Cellebrite, tá? Significa que o Physical Analyzer conseguiu decodificar automaticamente os dados desse respectivo aplicativo e ele está desse lado da tela para você já categorizado, decodificado, tá? De forma legível para que o analista, o perito ou o investigador veja o conteúdo de forma simples mesmo, tá? De forma literal, vamos dizer assim. E eu tenho outros aplicativos que não tem essa logo, ou seja, ele não é suportado, né, pelo Physical Analyzer nativamente, tá? O Google Chrome, no caso, mas eu tenho alguns que não são. Então, vamos verificar o AliExpress, por exemplo. A solução classificou esse software como lifestyle, né? Ok, vou marcar, então, e vou pedir para que o AppGenie execute, tá, a sua inteligência em cima de bancos de dados desse software em específico. Reparem que aqui eu vou ter uma nova entrada, tá, chamada de Manual Collection, tá? Ou seja, na hora que eu rodar essa inteligência, ele vai abrir uma nova chave aqui para que eu analise de fato os dados desse aplicativo de uma forma mais simples, tá? De uma forma mais objetiva, para que eu consiga de fato ganhar tempo, né? A gente sabe que tempo hoje, o volume de extrações, né? A gente tem acompanhado que tem aumentado muito a demanda por análise de dados em dispositivos móveis tem também aumentado bastante, tá? Então, muitas vezes nós não temos tempo realmente para decodificar, por exemplo, um banco de dados, como é o banco de dados que eu estou mostrando para vocês nesse momento, né? Dando o exemplo do Teams. Vale lembrar que esse AppGenie ele vai funcionar por enquanto, tá? Ele funciona de forma específica para bancos de dados, tá? E ele busca dados de chat, dados de localização, tá? Tokens de acesso de usuário, contas de usuário, tá? E nomes de usuário, ok? Bom, o meu software acabou de rodar, né? O meu add-on, o meu AppGenie. E aí, o que ele trouxe para a gente? Ele nos trouxe passwords, nos trouxe 45 contatos e nos trouxe dados de chat, tá?
Então, vejam que, olha a dificuldade que eu tenho para analisar um dado de Teams aqui, por exemplo, né? Na verdade, eu vou até rodar esse AppGenie novamente, e agora eu vou rodar ele também para o Teams, que eu rodei ele para o AliExpress, né? Vou rodar ele para o Teams agora. Ok? Microsoft Teams. E agora ele já classifica o Microsoft Teams como um software de negócios, né? Um aplicativo de negócios. Vou dar um start aqui para que ele crie, para mim, além das entradas do AliExpress, para que ele crie também as entradas do Microsoft Teams. Ok, ele acabou de criar a entrada do Microsoft Teams. Vejam que ele criou uma entrada chamada de Conversation, ou seja, aqui estão os dados de chat, ou seja, dados desse banco que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo. Tá? Vamos analisar, então, o conteúdo dessa mensagem, né? Desse banco de dados. Então, vejam que ele... Deixa eu pegar um banco, uma linha que eu tenho mais conversas. Então, aqui é possível identificar que quem conversou com quem, tá? Algo que seria extremamente complicado, tá? Difícil para alguém que não tem conhecimento em bancos de dados ou não tenha já um parser ou alguma inteligência, programação pronta para receber esse tipo de dado. O AppGenie já ele acessa o banco de dados e categoriza para a gente essa conversa, tá? Então, aqui, né, por exemplo, é uma conversa entre o Patrick e a Karina, aqui é uma conversa, aqui não tem uma conversa, tá? Aqui eu tenho outra conversa da Mariana com o Patrick. Então, esse recurso é um recurso que a gente acaba usando pouco, mas é extremamente útil, tá? Vale lembrar que esse recurso do Physical Analyze, ele é um recurso genérico. Isso significa que ele pode gerar falso positivo. O que seria falso positivo? Seria ele categorizar um dado numa categoria indevida, tá? Ou seja, ele pode simplesmente jogar um dado, por exemplo, de chat numa conta de usuário, por exemplo, ou um dado que não tem nada a ver dentro de um chat. Então, para que você valide essa informação, basta você fazer a lógica reversa, tá? E descobrir aonde que está o dado de fato analisado, tá? Então, por exemplo, ao analisar essa conversa aqui, né, do Patrick com o André, validem se essa informação está lá dentro do banco de dados, no mesmo lugar que as outras conversas estão, por exemplo. Tá? É uma forma de vocês validarem. Então, entendam que por ser um recurso genérico, pode gerar falsos positivos. Não foi o caso aqui, tá? Mas, de fato, isso pode acontecer. Verifiquem que ele conseguiu trazer até informações de tempo, ou seja, quando é que essa conversa aconteceu. Tá? Todas essas informações foram retiradas localmente daquele banco de dados. Tá? A aplicação acessa o banco, abre esse banco, lê esse banco, utiliza as inteligências, né, todo o background que a Cellebrite já tem devido a toda a experiência em entender informações de diversos tipos de aplicativos, e aí ele aplica essa inteligência nesse banco de dados. Então, tá aqui. Tá? A mesma coisa é com o AliExpress. Deixa eu ver se ele está aqui, o banco do AliExpress, para eu mostrar para vocês.
Aqui. Esse banco está com bastante registro. Eu vou abrir ele para vocês terem uma noção mesmo, tá? Eu vou abrir ele através da visualização do banco de dados e eu vou direto para o campo Message. Então, aqui está o dono desse aparelho, tá? Comprando produtos, tá? Comprando produtos. E aqui eu tenho várias mensagens que o dono desse aparelho trocou com o vendedor, tá? Então, aqui eu tenho, né, por exemplo, lá na China, alguns falam em português, outros falam em inglês, outros mandam a mensagem em chinês. Então, dependendo do diálogo, tá? Essa mensagem vai cair aqui em português, inglês ou até mesmo chinês, tá? Para quem não sabe, pessoal, ainda, ou para quem não usa ainda, né, esse recurso, quem tem a licença do Physical Analyzer tem direito até 5 idiomas, tá? Ou seja, 5 pacotes de tradução. Então, por exemplo, se vocês estão utilizando, fazendo uma análise, na verdade, de um dado que não está confortável, então vocês podem utilizar o pacote de idiomas do Physical Analyzer, tá? Então, vejam como o dado de chat é mostrado aqui no SQLite do AliExpress. Agora, vejam como que ele será mostrado, tá? Com a ajuda do AppDiner. Deixa eu não mostrar essa tela novamente. Vejam só como que o AppDiner consegue categorizar para você as mensagens, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a mensagem, né? Inclusive em português. Aqui eu tenho mais uma mensagem, tá? Xiaomi Online Store é o nome da loja do AliExpress, tá? E esse Page Share Page é o nome da conta, né? De quem estava utilizando aquele aplicativo naquele momento, tá? Então, perceba o quanto é útil você utilizar o AppDiner para que você consiga, de fato, entender de forma mais rápida, mais objetiva, em menos tempo, o que se passou de informação utilizando aquele software, tá? Houve um caso no passado em que as autoridades apreenderam um banco de dados, tá, extraídos de um PlayStation, tá? Na época esse recurso AppDiner não existia, tá? E aí analisando o banco de dados de um PlayStation, descobriu-se que o criminoso estava utilizando o software de chat do jogo para cometer crimes, né? Hoje, se você se deparar com um cenário parecido, ou seja, chegou para você um celular com um aplicativo estranho, algum aplicativo que acessa a dark web ou algum aplicativo que o Physical Analyzer de fato não suporta, e você sabe que ali tem conversas, por exemplo, é um chat, ele usou aquela ferramenta para se comunicar, né? Existem diversos softwares no mercado, por exemplo, tem alguns aplicativos que imitam o WhatsApp, tem alguns aplicativos que imitam o Telegram, que imitam grandes aplicativos, né? Aplicativos de grandes empresas, como Facebook, por exemplo, e o Physical Analyzer, de fato, ele não categoriza porque ele não sabe que aquele software existe ou porque não teve demanda ainda suficiente para gastar com desenvolvimento. Então, nesse cenário, é extremamente útil o uso e recomendado o uso do AppDiner, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês a tradução, mas
a minha licença acabou que não... Deixa eu tentar traduzir esse dado. Eu preciso ativar, tá? Mas vocês podem... quem não ativou a licença, quem não ativou o seu Physical Analyzer sem marcar quais pacotes de tradução você gostaria de utilizar, basta ir lá no site da própria Cellebrite, ativar quais idiomas que você quer habilitar na sua licença, e aí o Physical Analyzer passa a traduzir tudo que estiver fora do idioma nativo, seja ele português ou seja ele outro idioma. Uma outra questão importante é a seguinte: quando eu marquei aqui no AppGenie, tá? Quando eu defini AliExpress, por exemplo, ele já classificou para mim esse softwarezinho aqui, tá? Para que esse recurso funcione com todos os aplicativos, tá? Principalmente aplicativos que não são decodificados automaticamente pelo fabricante, tá? Porque basicamente o AppGenie funciona de forma padrão apenas para aplicações que já são suportadas pela Cellebrite, tá? Para quê? Para que ele busque mais bancos de dados daquela aplicação e tente mostrar para você mais informações. Por exemplo, o Physical decodifica toda a base de chat do WhatsApp e toda a base de chat de contato do WhatsApp, tá? Contato e chat ele decodifica por padrão, mas existem outras bases de dados no WhatsApp que a gente pode analisar, tá? Nós podemos, sim, analisar, por exemplo, o banco de dados por exemplo, de pagamento do WhatsApp, tá? Que é um dado que ainda a Cellebrite está trabalhando para suportar. Então, como que eu habilito o AppGenie para todos os softwares, né? Para todos os aplicativos, tá? Eu clico em Tools, tá? Ou Ferramentas, Configurações. E aqui na guia geral, eu vou habilitar na parte de, na área de decodificação, eu vou marcar essa opção aqui, tá? Enable AppGenie, né? Ou seja, habilitar o AppGenie para todas as categorias de aplicativos, tá? Marcou essa opção, ok, o AppGenie vai funcionar para qualquer software, né, instalado ali naquele celular. Qualquer dado que foi adquirido, você roda essa solução em cima daquele banco de dados e ele vai funcionar. Se você não marcar essa opção, o AppGenie vai funcionar apenas para aplicações que já são suportadas. Esse ponto é bastante importante. Então, se atentem a isso, tá? Sempre que o AppGenie não funcionar para um Zap, WebZap, esses aplicativos que tentam imitar outros, é por causa dessa opção aqui, tá? Que pode estar desmarcada, tá? Ou se você precisar analisar um dado de um software de fato genuíno, tá? Porém, ele não é suportado ainda nativamente pelo Physical Analyzer. Bom, dito isso, pessoal, vamos trabalhar agora com dados de geoposicionamento. Eu vou fechar as minhas abas e vou trocar a minha extração agora para trabalhar agora com dados de drone. Bom, basicamente eu gostaria de falar com vocês sobre a opção jornadas, tá? A categoria aqui de jornadas do Physical Analyzer, que na verdade é uma subcategoria, né? Ela está dentro de dados relacionados. Então aqui eu posso aumentar esse mapa, tá? Para ter uma visualização melhorada, tá? Para quê? Para visualizar basicamente as rotas
que eu tenho no meu na administração. Eu tenho uma outra visão ainda, tá? Até um pouco melhor, da área mesmo onde aquele drone sobrevoou, tá? Então aqui eu vou pegar uma extração de modelo. Deixa eu ver uma extração que tenha mais rotas aqui. Essa aqui, por exemplo, essa aqui tem bastante. Não, essa aqui não tem. Deixa eu ver uma extração que tenha bastante conteúdo. Deixa eu ver essa aqui tem bastante. Eu vou trocar a minha visualização para ficar um pouco mais performático a navegação no mapa. Quando eu chegar, então, no ponto onde aquele voo aconteceu, então eu troco a minha visualização para visualização de terreno, tá? Então tá aqui o meu voo. Eu tenho a possibilidade, ainda dentro do Physics Analyzer, de dar um play, tá? Ou seja, eu quero ver a rota original do drone, quero saber por onde que ele parou, onde ele gastou mais tempo, a altitude, né? Ou seja, a elevação daquele local, tá? Então, ao dar play, eu consigo entender por onde aquele drone de fato passou, tá? E aonde que ele ficou parado também por muito tempo, que é esse caso aqui, tá? Quando vocês passam o mouse em cima dessa faixa azul, é possível visualizar alguns metadados, como geoposicionamento, dados de tempo, para que você entenda e busque aqui dentro, tá, desta tabela, tá, mais detalhes do voo. Ou se vocês apenas pararem o mouse, vocês já sabem que, por exemplo, no dia 4 de março, né, de 2019, ele estava a 95 metros de elevação, sobrevoando essa área aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que nos auxilia, tá? Nos permite analisar dados como este aqui, com um pouco mais de detalhes, tá? Com um pouco mais de riqueza de detalhes. Aqui, basicamente, nós estamos falando de uma área urbana, mas eu vou mostrar para vocês uma outra rota de voo, tá? Através do Google Earth. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, tá? É exportar esse dado, tá? Esse voo. Cada linha dessa que vocês estão visualizando é um voo, tá? É um voo que esse drone fez. Então, eu preciso exportar esse dado para o Google Earth. Clico, então, com o botão direito em cima da linha, tá? Em qualquer lugar. Export Location. E aí eu vou escolher qual é o local que eu quero exportar, então, esse voo, tá? Defino qual é a pasta, clique em OK. Depois que eu clicar em OK, então eu abro o Google Earth agora. Vou mostrar para vocês o Google Earth. Né? E para a gente, claro, ganhar um pouco de tempo, eu já vou mostrar para vocês uma rota pronta, tá? Mas, basicamente, se eu quero importar um plano de voo para cá, eu posso simplesmente arrastar o arquivo, tá? E aí eu falo arrastar mesmo, tá? Por exemplo, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei todas as localizações, tá? Todas as minhas jornadas já em KML e arrastei para dentro dessa pasta drone aqui, tá? Mas, claro, eu poderia ter outras pastas, como, por exemplo, se tratasse de um iPhone, por exemplo, iPhone X, né, por exemplo. Então, eu arrastaria todas as jornadas desse iPhone aqui para dentro, por exemplo, tá?
Mas vamos falar dessa jornada aqui em específico, tá? Vejam que o plano de voo desse drone aconteceu numa área urbana, tá? No Physical Analyzer, eu de fato, mesmo que eu habilite outras visualizações do físico, tá? Por exemplo, essa visualização aqui, ó, uma área terrena, eu não tenho eu não chego muito próximo, tá? Ou seja, eu não tenho tantos detalhes do lugar aqui usando o Physical Analyzer, tá? Já no Google, eu tenho uma riqueza de detalhes maior. Então, por exemplo, quando o drone, quando eu reproduzo esse voo do drone, tá? Eu clico aqui, ó. Tá? Para quê? Para que eu veja o voo do drone. Nesse caso aqui, eu tive um pequeno problema até técnico aqui, porque o Google Earth era para estar mostrando aqui de fato para mim a rota inteira desse drone, tá? Montando os pininhos, tá? Apresentações ao vivo tem dessas coisas, né? Nem sempre as coisas funcionam do jeito que era para funcionar. Mas o Google Earth, qual que é a ideia, né? Eu vou selecionar essa jornada aqui. Deixa eu ver se tem uma outra jornada, que essa aqui não está boa. Essa aqui não está legal. Tá, ok. Vejam o tamanho dessa jornada. Com o Google Earth, eu tenho um pouco mais de facilidade para aproximar um pouco mais a minha visualização, tá? Aqui eu não estou numa área urbana até, mas a ideia é que eu aproxime a minha visualização até ao nível da rua, por exemplo, para que eu visualize, por exemplo, a forma ali do bairro, o portão de uma casa, o número de uma residência ou um prédio, né? Ou seja, para tentar entender um pouco mais sobre o plano de voo daquele drone e entender a intenção real de quem o controlava, tá? A ideia aqui do Google Earth é exatamente essa, tá? Eu não tenho aqui agora um plano de voo em local urbano, né? Deixa eu ver se eu pego uma outra extração aqui em 5 minutos. Eu vou arrastar essa jornada. Deixa eu ver se eu tenho uma outra jornada aqui para mostrar para vocês em um local urbano. Seria mais legal. Eu acabei perdendo a jornada que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas a ideia é que o Google acesse essas ruas e o analista tenha acesso a informações da vizinhança, tá? E a partir da visão de rua, ele consegue ter uma noção um pouco melhor que no Physical Analyzer de como que é né, a estrutura ali ao redor do plano de voo do drone, tá? Bom, pessoal, sendo bem objetivo, eu acho que é isso mesmo, tá? A solução AppDynner hoje foi, de fato, o que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês. Trabalhar com localização também é algo extremamente relevante, né? Ainda mais nos dias de hoje, com a quantidade de drone que vem ao mercado das mais diferentes formas, né? Então, o Physical Analyzer está hoje preparado para trabalhar tanto com a
aplicativos não suportados, quanto também, né, com dados de geolocalização, e aí entra o Google Earth para ajudar no quesito visualização de dados, né, visualização do plano terrestre, né, que é um pouco melhor que do Physical Analyzer. Eu vou abrir agora para as perguntas, nós temos um tempinho ainda para perguntas, fiquem à vontade para perguntar, tá? As perguntas que não puderem ser respondidas a tempo, certamente eu responderei todas as perguntas de vocês, todas as questões de vocês por e-mail, ok? Você está com a palavra agora, Iris. Parabéns, Patrick. A apresentação foi excelente. Temos, sim, algumas perguntas. O AppGenie consegue organizar o banco de dados de aplicativos de WhatsApp modificados, como, por exemplo, o GB WhatsApp ou GH WhatsApp? Tá. A ideia do AppGenie é exatamente essa, tá? Qual que é o nome dele? Desculpa. Leonardo, excelente pergunta, tá? A ideia do AppGenie é exatamente essa, tá? Eu não tenho agora uma extração que contenha dados de GB, né, enfim, esses aplicativos, né, essas imitações de WhatsApp, tá? A gente teria sim que testar para a gente validar essa informação, mas a ideia do AppGenie é exatamente essa, tá? Exatamente essa. Desenvolvi um software de chat agora, né? No mundo de software aberto, né, de software livre, a gente pode desenvolver software a hora que a gente quiser, né? Desde que a gente tenha o conceito técnico para isso. Então, a ideia da AppGenie é exatamente essa: detectar características, né, globais, características específicas de dados de chat, ou seja, todo dado de chat ele tem um banco, ele tem uma característica no banco de dados específica de dados de chat. Então, usando a base de inteligência da Cellebrite, que foi aplicada no AppGenie, a ideia é exatamente essa mesmo, de acessar bancos de dados que o Physical Analyzer, né, ainda não decodifica. Eu não tenho esse software agora, eu teria que fazer um teste para entender quais seriam os resultados, mas a ideia, tá, do AppGenie é justamente atender a demanda que você expôs nesse webinar. Excelente pergunta. Perfeito. Temos aqui uma pergunta do Egont Alexandre. Ele pergunta o seguinte: dá para usar a SQLite ou a AppGenie para recuperar dados do GB WhatsApp e similares? Tá, olha, o AppGenie ele não tem essa característica, tá? Ele não tem essa função. De fato, o banco de dados ele já precisa vir íntegro da extração realizada com o ForPC ou com o Touch, tá? O que a gente pode tentar fazer, tá? Nesses casos, é o quê? Fazer um carving de arquivos, tá? Da extração, ou seja, o Physical Analyzer vai tentar decodificar na extração inteira e encontrar bases de dados SQLite deletadas, tá? Isso pode ser feito, tá? Demora um pouco, mas pode ser feito, tá? A ideia do AppGenie é que aplicações que não são suportadas, mas porém os seus respectivos dados, né, os seus bancos de dados estão lá, né? E ao invés de você ter um trabalho bastante oneroso na análise desses dados, você usa o AppGenie para te ajudar a entender a estrutura, né, dos dados alocados ali naquele banco. Perfeito. Temos aqui a pergunta do Cássio. Ele pergunta o seguinte: depois de rodar o AppGenie, podemos rodar uma lista de observação para encontrar algumas palavras nele?
algumas palavras dentro do banco, né? Isso. Sim. Depois que ele está indexado, sim. Excelente pergunta também. Tá? Da mesma forma que você roda uma pesquisa em cima de dados, por exemplo, do WhatsApp, você roda também em cima de outras bases de dados, desde que elas já estejam, de fato, categorizadas. Tá? Se elas não estiverem categorizadas ainda, aí você precisa fazer isso em cima de bancos de dados de forma individual. Temos aqui uma outra pergunta que o Roger vai responder para a gente, que é a pergunta do Rogério. Ele pergunta o seguinte: estamos vendo a utilização do Physical Analyzer com sistemas Apple iOS, mas o suporte a esse sistema foi desativado recentemente neste produto. Como contornar isso? Roger. Boa tarde, Rogério. Rogério, em relação a esse item específico, realmente houve essa mudança na forma de extração dos dados de dispositivos iOS, né? Vamos botar iPhones, e houve uma atualização da suíte Celebrite, e agora essa extração, né, de dados dos dispositivos iPhone, elas devem ser feitas pelo UFED for PC ou UFED Touch. A possibilidade que você tinha de fazê-lo via Physical Analyzer, ela não existe mais devido a essa atualização realizada pela Celebrite. Até sobre esse tema, nós fizemos um webinar na semana passada especificamente sobre isso, mostrando essa mudança e mostrando qual é o procedimento, como ele deve ser feito utilizando-se o UFED for PC. Se for o caso, né, se você tiver interesse, você nos sinaliza aqui mesmo no bate-papo, que a gente manda para você o vídeo do webinar da semana passada, onde tudo isso foi apresentado com mais detalhes. Tá ok? Perfeito. Muito obrigada, Roger. Temos aqui mais uma pergunta, Patrick, do José Giovanni. Ele pergunta o seguinte: é possível salvar o plano de voo de um drone analisado em forma de vídeo? Não, em forma de vídeo? Essa foi uma boa pergunta. Deixa eu só validar, mas não, tá? Não é possível. Não é possível. Ele gostaria de salvar aquela jornada, né? O que eu dei esse play aqui, por exemplo. Não é possível. Ok. Aí, para salvar esse tipo de informação, ele teria de instalar algum software de terceiro, como, enfim, né, existem vários, e filmar essa rota acontecendo, tá? Perfeito. Temos aqui... Sim? Não, desculpa. Pode continuar. Temos aqui a pergunta do Américo. Ele pergunta o seguinte: olá, boa tarde. Sabe informar os parâmetros de localização que o Physical Analyzer se baseia? Digo, as marcações de tipos GPS externo, entre outros, que aparecem quando se está analisando os locais. Sim. Seja um dispositivo móvel como um iPhone ou um dispositivo Android, tá? Ele vai deixando marcações né, no meio do caminho. Principalmente drone, tá? Drone deixa muita marcação de geoposicionamento enquanto ele está sobrevoando, tá? Essas marcações, basicamente, o que o Physical Analyzer faz? Ele pega essas marcações, tá? Baseado em dados que o próprio drone escreve, tá? Ou seja, baseado nos metadados de geoposicionamento, né? De tempo, de elevação,
ele consegue saber exatamente qual foi a rota do drone e até mesmo se ele ficou parado, tá? Um drone, quando ele fica parado, ele emana informações de geoposicionamento da mesma forma que ele emana quando ele está em movimento horizontal. Então, é por isso que o Physical Analyzer tem, né, essa capacidade de detectar quando o drone parou, quando ele andou, tá? Da mesma forma que o Google Earth tem, tá? Mas para essa característica em específico, o Physical Analyzer é melhor, tá? Você tem uma visão, você consegue assimilar melhor por onde o drone passou e aonde que ele ficou parado, tá? Então, respondendo de forma prática, é com base nas informações de geoposicionamento que o celular ou aquele drone vai deixando no meio do caminho. Aqui, por exemplo, né, só complementando, em um único voo, olha a quantidade, né, de informações de geoposicionamento que o drone gerou e armazenou na base dele. Tá? São 946 pontos de geoposicionamento. Tá? Basicamente, o Physical Analyzer pega essa massa de informação, indexa e mostra para você a reprodução do voo. Perfeito. A gente tem aqui a pergunta do José Miranda. Ele pergunta o seguinte: e o signo, o UFID extrai a base de dados e esta base pode ser também decodificada pelo AppDINE? O signo, a gente vale lembrar que esse menu do Physical Analyzer, né, por exemplo, em Android, eu posso então entender se o Physical Analyzer consegue decodificar ou não o signo, tá? Vamos fazer isso primeiro, antes de responder a pergunta dele, tá? Então, vejam, o Signal Private Message, nessas versões, ele é oficialmente suportado, tá? E nessa versão aqui, com esse nome também, tá? Agora, se existe algum recurso que o físico não consegue interpretar de forma, da forma esperada, né? O AppGenie tem exatamente esse recurso, tá? De acessar a base de dados do signo, tá? Detectar características específicas como contatos, dados de chat e mostrar para você de uma forma mais próxima da linguagem humana, como eu fiz com o AliExpress, tá? Novamente, eu não tenho uma extração de signo para mostrar, tá? Seria bastante interessante, inclusive eu vou instalar esse software, tá? Para fazer um teste e aí eu vou te mandar então os resultados de uma análise de signo, ok, José? Perfeito. Não temos mais perguntas, Patrick. Ok. Pessoal, eu gostaria de agradecê-los pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, tá? A TecBiz vem trabalhando forte, tá? Com relação à demonstração dos produtos através de webinar, dessa vez não foi diferente, né? AppDINE é um assunto que geralmente a gente não aborda em treinamentos porque não dá tempo, tá? A missão, a visão do curso de UFED hoje é pegar, mostrar para alguém que nunca abriu a ferramenta, tá? Que nunca teve, né? Que não tem experiência nenhuma com extração e análise, né? E no decorrer do curso, a ideia é que ele desenvolva essa habilidade, tá? Então, AppDINE, geralmente a gente não foca, tá? Então, vocês agora tiveram a oportunidade, tá? Até para quem já fez o curso, de ver esse recurso no Physical Analyzer funcionando, tá? Então, obrigado
tá? Deixem dúvidas, sugestões para os próximos webinars. O Physical Analyzer tem outros recursos que talvez sejam interessantes e que está passando despercebido aí, como é o caso do AppDinner, tá bom? Então, obrigado, tenham todos uma ótima tarde e nos encontramos aí numa próxima oportunidade, tá? Um abraço a todos. Parabéns, agradecemos pela sua apresentação, Patrick. Então, muito obrigada por estarem conosco em mais uma tarde e esperamos por vocês no próximo webinar. Um grande abraço.